Olá pessoal, professor Cavalcante. Nessa videoaula do curso de Python vamos aprender o tipo de dados Boolean e os operadores lógicos, bem como a expressão condicional se. Tá? Essa aula vai ser um divisor de água porque vai te dar capacidade de você resolver milhares de problemas usando o Python. Beleza? Então vamos ver a nossa agenda. Como eu disse, vamos aprender o tipo de dado bool, tá? No Python a gente chama de bool. Os testes lógicos utilizando Boolean, a tabela verdade, AND, OR e NOT, estrutura condicional if, estrutura condicional if else, exercícios, aprender a função exit e a função isNumeric. O tipo de dado bool, ele é utilizado para representar uma condição verdadeira ou falsa. Esse tipo nos permite tomar decisões baseadas em uma avaliação condicional. O valor inteiro 1 pode ser convertido para true e o valor 0 para false. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui o idle, né, que a gente já instalou numa aula passada, melhor dizendo, o idle, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos entender o que é esse tipo de dado. Esse tipo, verdade é true, tá? Falso é falso. E aí a gente pode fazer comparações com expressões lógicas que vai nos dar resultado verdadeiro ou falso. Mas antes disso, vamos aqui atribuir uma variável. Chamei ela de verdade, vou atribuir true, e aí eu posso ver o tipo dela, só para vocês perceberem que o tipo dela é bool. A mesma coisa se eu criar uma variável mentira, chamar ela e atribuir o false, o tipo dela é bool também, tá? Obviamente, se você printar print verdade, você vai ter true, tá? Vamos fazer um outro teste aqui. Agora, se eu pegar uma variável e atribuir nela o resultado de uma avaliação lógica, como essa aqui, ó. 6 é maior que 5? Todos concordam que é maior. Então, se é maior, eu posso dizer que é verdade. Se eu verificar agora o tipo da variável resultado, com a palavra reservada type, vocês vão ver que é bool. Por quê? Resultado tem um conteúdo do tipo booleano. Se eu verificar o conteúdo de resultado, vocês vão verificar que é true, porque 6 é maior que 5. Se a gente fizesse algo assim, ó, resultado é igual 2 é maior que 5, a gente sabe que não é. Se a gente vê o resultado, print resultado, vocês vão ver false. Então é baseado nessas avaliações lógicas que a gente vai conseguir construir algumas expressões, algumas sentenças condicionais. Os operadores relacionais e os operadores lógicos são estes que estão aqui embaixo, muito deles conhecidos já de vocês. O principal cuidado que tem que ter é com a igualdade, que são dois sinais de igual, e com a diferença, que é um pouco diferente que a gente está acostumado aí na matemática, que é uma exclamação e o sinal de igual. O restante é muito parecido, né? Maior, menor, maior igual, menor igual. E aqui talvez isso seja novo para alguns, são os operadores lógicos, not, and, or, que vão ficar mais claro no próximo slide. Esses operadores, no caso, por exemplo, do AND, o AND, né, a gente sabe, significa e, né? Ele diz o seguinte: se eu tiver expressão condicional, que ela seja falsa, e outra expressão condicional que seja falsa, e eu usar o operador e, o resultado vai ser falso. Se eu tiver uma expressão condicional que seja falsa e outra que seja verdadeira, o resultado é falso também. Vocês vão perceber que a única situação onde o resultado vai ser verdade é quando eu tenho uma expressão condicional verdadeira e a outra também condicional verdadeira. Aí o resultado é verdade. Por exemplo, se amanhã fizer sol e meu primo vir na minha casa, eu vou à praia. Então perceba que tem um e as duas condições precisam ocorrer para que eu vá à praia. Tem que estar sol e meu primo vir na minha casa. Esse é o conectivo que a gente chama AND. O OU já é bem diferente. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que o resultado só não é verdadeiro quando as duas condições são falsas. No exemplo anterior, imagine o seguinte: se fizer sol amanhã, ou meu primo vir na minha casa,
eu vou à praia. Então isso quer dizer o seguinte, se fizer chuva, mas meu primo vir na minha casa, eu vou à praia. Se fizer sol e o meu primo não vir na minha casa, eu também vou à praia, porque é uma coisa ou outra. Agora não é um ou exclusivo. Se o meu primo, se fizer sol e também meu primo vir na minha casa, eu também vou à praia, mesmo usando o ou. Então eu só não vou à praia se não fizer sol e também se meu primo não vir na minha casa. As duas condições precisam não ocorrer para que o resultado seja falso. O not é simplesmente uma negação de um resultado. Se eu tenho uma condição falsa e eu uso o operador not, eu transformo ela em verdadeira. Se eu tenho uma condição true e eu uso not, eu transformo ela em falsa. Vamos ver alguns exemplos que aí fica um pouco mais claro. Vamos ver aqui no idle novamente. Deixa eu só fechar ele aqui e abrir novamente. Idle, né, a gente instalou isso. No início das aulas a gente instalou o idle. Vamos fazer o seguinte. 2 é maior que 5? Não é, né? 2 não é maior que 5. 6, aqui eu tô trabalhando essa condição aqui. 2 é maior que 5, 6 é menor que 7? 6 é menor que 7, true. 2 não é maior que 5, é falso. Então se eu tenho um falso aqui and um verdadeiro, o resultado dá falso, assim. Vamos botar tudo na mesma linha e vamos deixar o Python fazer. 2 maior que 5 e 6 menor que 7. Falso. Agora vamos fazer a mesma coisa, 2 maior que 5, só que vamos tirar o AND, vamos botar o OU. 2 é maior que 5? Não, é falso. 6 é menor que 7? Sim, é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, true, verdadeiro. Beleza? Esse caso aqui, 2 é maior que 5? Não, falso. Mas se eu negar isso, 2 maior que 5 negado, verdadeiro, que é o not. Vamos ver esse caso aqui de baixo. Esse aqui, 2 é maior que 5 e 6 menor que 7, ou 5 igual a 5. Vamos fazer por partes. 2 é maior que 5 and 6 é menor que 7. A gente sabe que isso aqui é falso, porque essa primeira expressão aqui, ela dá falso, e essa aqui dá verdadeiro, usando o AND, dá falso. Agora, se eu usar ou 5 é igual a 5, então agora vamos pensar o seguinte, a gente sabe que esse lado todo aqui dá falso, mas isso aqui dá verdade, 5 é igual a 5. Então se eu tenho um lado todo que dá falso, ou um lado que dá verdade, falso ou verdade, isso aqui vai dar true, vai dar verdade. Então é só para vocês pegarem o jeito dessas expressões lógicas. Vamos aqui o outro aqui, 5 é diferente de 3? True, né? E o not desses? Not 5 é diferente de 3? Eu estou negando o true, vai dar falso. Aqui só uns exemplos, só para vocês pegarem o jeito dessas expressões. Vamos dar continuidade. A estrutura condicional se, né, ou if, possibilita avaliar uma condição e executar códigos diferentes, levando em consideração o resultado verdadeiro ou falso. Se você olhar esse desenho aqui, perceba o seguinte, aqui você tem a condição, o teste lógico. Se esse teste der verdade, ele vai executar esse código aqui. Se esse teste não der verdade, ou seja, dar falso, ele vai executar esse código aqui. É como se eu pudesse pegar desvio, pegar caminhos diferentes, né? Para uma determinada condição eu faço isso, para outra eu faço já outra coisa. Por exemplo, se estiver sol, então vou à praia. Se não, vou ver um filme. Né? Se estiver sol e amanhã tiver sol, isso aqui vai dar verdade, então eu vou à praia. Se amanhã não fizer sol, isso aqui vai dar falso, eu vou ver um filme. Então, quando dá verdade, eu executo o que está aqui embaixo,
Quando não, quando dá falso, eu executo o que está aqui embaixo. Perceba que tem uma indentação, né? A indentação é super importante quando você utiliza não só essa estrutura if, mas uma série de outras estruturas no Python. Aqui já de uma forma um pouco mais da linguagem de programação, a gente faria algo assim, ó. Se sol, dois pontos, eu executo alguma coisa, se não, dois pontos, eu executo outra coisa. If, else, tem os dois pontos e tem uma indentação. No Python, os blocos dentro de uma estrutura if precisam ser indentados. É isso que eu falei aqui para vocês, beleza? Não há obrigação de existir uma condição else. Só para lembrar, tá? If significa se e else significa se não. Então, se alguma coisa for verdade, eu faço algo. Se não, eu faço outra coisa. Só que eu não sou obrigado sempre a usar o else. Eu poderia ter uma estrutura assim, não tem problema. Se sol, eu vou à praia. Se chuva, vou ver um filme. Se normaço, vou jogar futebol. Maluco, né? Jogar no normaço, mas tudo bem. Se neve, eu vou esquiar. Essa aqui talvez não seja a forma mais bonita de fazer uma estrutura desse jeito. Então, na próxima aula, eu vou mostrar uma estrutura mais adequada para tratar quando você tem muitas condições. Você pode também ter condições compostas. Exemplo, se estiver sol e eu estiver animado, então vou à praia. Então, perceba que tem um operador lógico E. Isso aqui tem que ser verdade e isso aqui tem que ser verdade para eu ir à praia. Se não fizer sol ou eu não estiver animado, eu não vou à praia. Eu vou ver um filme. Certo? Tem que ser verdade, verdade, para que isso dê verdade e eu vá à praia. Se qualquer dessas coisas aqui forem falsas, eu vou vir para cá, para o sinal, e eu vou ver um filme. Vamos codificar? Codificando as coisas às vezes ficam um pouco mais claras. Então vamos fazer um exemplo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar, para vocês aprenderem um pouco de tudo, Visual Studio Code. Tá? Esse software aqui a gente já instalou. Esse software é bem legal. Deixa eu só puxar ele para cá. Só um instantinho. Tá, puxei ele para cá. E vamos fazer aqui alguns exercícios que vocês vão entender melhor como lidar com a estrutura condicional if. Aqui já está o terminal. Eu vou botar o terminal do lado direito para ficar mais fácil de ver. Aqui eu vou criar um arquivo. Abrir uma pasta aqui qualquer, só para a gente fazer os exercícios. Vou chamar ela de código. Vou abrir essa pasta e eu vou criar arquivos aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar aqui também. Abrir o terminal de novo. Jogar para o lado direito. E aí o primeiro exercício, faça um programa que peça um número e informe se é ímpar ou par. Só com as aulas anteriores, vocês não conseguiriam resolver esse problema, tá? Agora com a estrutura condicional if, vocês já conseguem. Então vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Vamos fazer um arquivo aqui que eu vou chamar de impapar.py, né, que é do Python, e a gente já vai começar a codificar. Vou fechar aqui para conseguir um pouquinho mais de espaço na tela e eu acho que está ótimo. Então eu quero que a pessoa digite alguma coisa. Para digitar, todos nós já aprendemos que é para obter algo que a pessoa digitou, a gente bota digite um número inteiro, tá? Um número inteiro. Bom, eu vou transformar isso aqui em int. E vou atribuir, tá, a uma variável número. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Deixa eu diminuir um pouquinho só. Diminuir um pouquinho, tá bom. Então, pedi aqui alguma coisa para a pessoa digitar. Fiz o cast, como a gente já viu na outra aula, e atribuiu a variável número. Aí, como é que eu sei se isso é ímpar ou par? A gente vai usar aquele operador chamado módulo que a gente aprendeu. Então, a gente vai botar aqui, ó, o resultado, a gente vai fazer o número que a pessoa digitou, módulo 2. Por exemplo, o módulo dá o resto de uma divisão. Então, se a pessoa digitou 4, vai ser 4 dividido por 2, o resto é 0. Então, se o resto é 0, eu vou dizer que é par. Se a pessoa digitar 3, por exemplo, 3
dividido por 2 dá 1, né? E sobra 1. O resto é 1. Então, se o resto da divisão for 1, eu vou dizer que é ímpar. Bom, se eu já tenho o resto da divisão, agora eu uso o if. Ó, vamos lá. Se resultado for igual a 0, olha aí, os 2 pontos, indentando, eu vou botar print e eu vou botar assim, ó, o número digitado é par, tá? Eu poderia aqui botar um else, porque ou vai ser 0 ou vai ser 1, quando eu faço uma divisão por 2, o resto ou vai ser 0 ou 1. Print, o número digitado é ímpar. Beleza? Bem simples, né? Então vamos executar e vamos ver, salvar aqui e vamos executar. Vou digitar um número aqui, vou digitar o número 10. O número digitado é par, vou fazer novamente, digitar o número 13. O número digitado é ímpar, tá? Agora vamos ver o seguinte, ó, um ponto importante, tá? A indentação, não esqueçam, façam com 4 espaços, tá? 4 espaços. Se você estiver utilizando o Visual Studio como eu, se você dá o Tab, ele já coloca 4 espaços. Aqui, ó, embaixo tem Space 4. Se você clicar aqui, você consegue encontrar esse menu aqui e colocar, ó, indentar usando espaços. Você indentando usando espaços, você não vai ter problema com Python, não. Porque se você usar indentações diferentes, hora você dá 2 espaços, hora você dá 4, hora você dá um tab, você vai ter 1 milhão de erros com o Python. Porque o Python não usa aquela ideia de abre e fecha chaves para você colocar um bloco de comandos. Tem que ser indentação, tá? Agora vamos ver esse caso aqui, se a pessoa digitar um float, né? Vamos supor que a pessoa não nos obedeceu e digitou um float, 2.4. Já deu um erro aqui, ó, inválido literal. Vamos resolver isso, né? Vamos resolver esse caso. Então vamos fazer uma pequena melhora, né, nesse nosso código aqui. A gente vai pegar o que a pessoa digitou e não vamos converter. E aí vamos fazer um teste com if novamente. Se número, tá? Vou dar um ponto para poder acessar os recursos que uma variável desse tipo nos oferece. No fundo é para acessar os métodos que ela nos oferece. Então botar assim, ó, se número is numeric. Número é o que? Número, ele é, quando eu fiz esse input aqui, um str, né? Uma string. Então eu estou verificando se o que tem dentro dessa string é só número. E aqui eu boto abre e fecha parênteses, porque eu estou executando um método, tá? E vamos fazer assim, ó. Se número, se o que está dentro dessa variável aqui for só numérico, aí eu vou dizer que o número, ó, eu posso converter o que eu li aqui para inteiro, porque eu sei que não é float, porque float tem um ponto. E se tiver um ponto, esse isNumeric vai dizer que é falso. Então só vou entrar aqui para executar isso se o que o cara digitou for tudo número, tá? Senão não vou entrar aqui. Bom, e se o cara digitar um float? Eu vou botar uma mensagem para ele, eu vou falar, olha só, estou saindo do programa, exit, e eu vou te dar uma informação. O programa trabalha, tá, somente com inteiros. A pessoa fica sabendo. Tem outras formas de resolver isso, mas a gente está tentando revisar bastante, exercitar bastante o if. Então vamos resolver com if. O restante a gente deixa igual, tá? O restante a gente deixa igual. Vamos salvar essa versão e vamos ver. Ctrl Alt N. Digite um número. Eu vou digitar um float, 10.2. O programa trabalha somente com inteiros e saiu. Vamos novamente. Vou digitar uma letra. O programa trabalha somente com inteiros
e saiu, né? Então, se o programa não dá aquele erro que estava dando na outra versão. Agora eu vou digitar um número, 11. O número digitado é ímpar, né? O número digitado é ímpar. Agora vamos aproveitar e aprender a dar um espaçozinho, assim, uma tabulação. Você faz o seguinte, dentro do print você bota uma contrabarra, você pode botar um barra T, 2 barra T, porque ela vai dar 2 tabs na saída, assim, ó. Botou 2 barra T, agora vamos executar novamente. Digite um número inteiro, 11, o número digitado é ímpar, tá? Então esses barra T permite você dar esses espaços. Entenderam, pessoal? Aqui foi o exercício ímpar-par, né? Nessa variação a gente melhorou, porque a gente está vendo se o que o cara digita é número, tá? E se ele não digitar, a gente sai do programa e evita que o programa dê erro. Esse foi o primeiro. Agora, qual é o segundo? Faça um programa que leia 3 números e mostre o maior deles. Vamos fazer esse também. Esse programa, existe várias formas de você resolver. A gente vai resolver da forma que não é tão elegante, mas é que vai fazer a gente mais trabalhar com essa questão de if. Então esse aqui eu vou chamar maior dos 3, tá? Maior dos 3.py. Vou fechar o ímpar-par. E agora vamos fazer o seguinte, então a gente precisa ler 3 números, então vamos botar número 1, vamos ler, né, input, digite o primeiro número, e aí agora eu vou permitir que ele digite float, eu vou até converter para float, e isso eu vou repetir, vocês tentem digitar sempre, né, evitem fazer Ctrl+C, Ctrl+V para vocês memorizar. Então, aqui eu vou botar digite o segundo número e digite o terceiro número. Então, aqui eu já consigo pegar os 3 números. Agora vamos às avaliações para ver qual é o maior. Então, vamos fazer assim, ó. Se o número 1, tá, for maior ou igual ao número 2 e o número 1 também for maior ou igual ao número 3... Cadê o número? Opa, número 3. Tá faltando alterar aqui, tá, gente? Ó, ao número 3. Se o número 1 for maior ou igual ao número 2 e o número 1 for maior ou igual ao número 3, com certeza o número 1 é maior, né? Eu acho que não fica dúvida, né? O maior é o número, mas aí vamos pegar o número str, né? Como a gente viu na aula passada, é um cast de um tipo float, né? Para string, para eu poder concatenar aqui. Quem está seguindo as aulas já eu tenho focado bastante. Prestar atenção no 2 pontos, prestar atenção na indentação. E aí, agora é só repetir isso. Ó. Teria outra forma de fazer, mas a gente vai fazer dessa aqui para a gente treinar. Agora a gente faz assim, ó, se o número 2 for maior ou igual ao número 1 e o número 2 for maior ou igual ao número 3, então o maior é o número 2. Não resta dúvida sobre isso. E aqui, se o número 3 for maior ou igual ao número 1 e o número 3 for maior ou igual ao número 2, o maior é o número 3. Então a gente está treinando aqui as condicionais, a gente não está nem entrando no fato se essa é a forma mais elegante de se resolver, mais rápida, ou se está com muito mais código do que o necessário, tá? Vamos salvar e vamos executar. Digite o primeiro número, tá? Então o primeiro número eu vou botar 10. Digite o segundo número, eu vou botar 5 e o terceiro eu vou botar 15. O maior é o número 15, beleza. Mais um teste. Primeiro número eu vou botar 100, o segundo eu vou botar 2 e o último eu vou botar 10. Então o maior é o número 100. Então já deu para perceber que isso aqui está funcionando como a gente deseja. Agora vamos para o próximo exercício, um exercício bem interessante. Vou salvar aqui que eu vou disponibilizar para vocês. O próximo exercício, né? Esse exercício aqui vai ser o seguinte. Calcula
IMC, né, que é o tal do índice de massa corporal, para saber se a pessoa tá no peso, se está obesa, e vamos fazer esse exercício. Ele funciona da seguinte maneira. É para fazer um programa que a gente vai pedir o peso da pessoa, a altura também, pega o peso, pega a altura, e a gente vai informar se a condição dela, levando em consideração a tabela do IMC, é abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. A gente tem uma expressão, né, matemática para calcular o IMC. A gente vai fazer isso e vamos fazer um monte de estruturas if para, baseado nesses valores, dizer qual é a situação da pessoa. Calcula IMC, primeira coisa, né? Vamos pegar o peso. O peso vai ser float também, gente. Vamos trabalhar com peso, não vamos trabalhar com inteiro, não. Vamos trabalhar com float. Às vezes a pessoa quer botar as 500 gramas, né? Acontece. Input, vamos botar assim, ó, digite o seu peso. Só isso. Digite o seu peso. E embaixo, digite a sua altura com uma conversão para float também. Float são os números reais, tá? Calcular o IMC, é bem simples, é o peso, dividido pela altura elevado ao quadrado. Botei entre parênteses para dizer aqui que eu quero que isso seja feito primeiro, quero ter certeza que isso vai ser feito primeiro, para depois eu poder dividir. Isso vai dar um certo valor, né? Então vamos salvar aqui, vamos executar para ver. Vamos botar assim, digite seu peso, vamos botar 70 quilos e altura, 1,70 m, por exemplo. O IMC não tá aparecendo, deixa eu printar aqui o IMC. Vamos de novo, cria, vamos executar novamente, peso 70 e altura 1,70 m. Deixa eu só tirar esse daqui, deu 24 e um monte de casas aqui. Beleza, a gente já tem esse resultado. Baseado nesse resultado, a gente vai fazer os ifs agora. Se, seguindo aquela tabela de lá, o IMC for menor que 18,5, a gente vai dizer para o cara assim, ó, print, meu amigo, abaixo do peso, né? Você está abaixo do peso, tá? Isso eu estou seguindo essa tabela aqui, tá? Vamos para outra situação. Se o IMC, tá, for maior ou igual a 18,5 e, né, olha o conectivo aparecendo aí, e o IMC for menor ou igual a 24,9, então eu vou printar que ele está no peso normal, tá no peso normal. Olha só, então aqui eu estou usando isso aqui para verificar se o IMC está dentro de uma faixa que vai de 18,5 a 24,9. Só isso que eu estou fazendo. O próximo, aí já dá para a gente copiar e aí a gente ganha tempo. Ó. Se o IMC for maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29,9, a gente diz que ele está no sobrepeso. Já começa a ficar uma situação mais complicada, né? Sobrepeso. Próximo. Se o IMC for maior ou igual a 30 e o IMC for menor ou igual a 34,9, você está na obesidade grau 1. Precisa ir ao médico, né? Obesidade grau 1. Vamos os últimos dois. Se o IMC for maior ou igual a 35 e menor ou igual a 39, você está na obesidade grau 2. E por último, vamos lá. Por último, se o IMC for maior ou igual a 40, se for maior ou igual a 40, você está na obesidade grau 3. Então, perceba só, um monte de if, né? A gente não está avaliando aqui se é a melhor forma, a gente tem outras estruturas, mas dá para você perceber que os ifs vai te permitir tomar decisões diferentes baseadas nos valores que você
Tem. Então vamos executar. Bom, vamos aqui digitar 70, né, aquele exemplo, 1,70. Então a pessoa que tem isso aqui está no peso normal. E vamos pensar uma pessoa que tem 90 quilos, mas tem 1,70 m também. Essa pessoa já está na obesidade grau 1, tá? Se essa pessoa tivesse, vamos extrapolar aqui, 130 quilos e tivesse 1,70 m, ela está na obesidade grau 3. E se fosse a mesma pessoa, outra pessoa, né? Mas ela tivesse 130 quilos, mas ela fosse alta beça, ela tivesse 1,90 m, ela estaria na obesidade grau 2, ainda estaria sobre bastante peso, né? Acima do normal, mas não seria obesidade grau 3. Então, gente, é dessa maneira que você usa o IF. Na próxima aula a gente vai trabalhar exercício de fixação, utilizando IF, bastante exercício para vocês aprenderem de verdade, e vamos aprofundar outras maneiras de usar o IF. Eu vou apresentar a estrutura IF ao IF e IFs aninhados. Um grande abraço a todos, sucesso aí na vida profissional e pessoal de vocês. Até a próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um abraço.